Muito bom dia, bom dia. Nós vamos refletir nesta manhã sobre o que nós entendemos sobre o mundo espiritual. O que a Bíblia nos fala sobre o mundo espiritual. Será a nossa reflexão nesta manhã. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas. E vamos passar aqui uns 30 minutos falando sobre este assunto. O que a Bíblia fala sobre o mundo espiritual? A Bíblia, na realidade, ela nos mostra muitas situações do mundo espiritual. As coisas que aparecem no mundo espiritual afetam, na realidade, a nossa existência, a nossa vida, e é justamente a esfera de ação de anjos e demônios. Nós temos duas classes de seres espirituais fortíssimas, que são os anjos de Deus, que têm uma missão super importante. Eles trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos, eles estão ao serviço de Deus, e também nós temos os demônios. É importante nós entendermos a atuação dos anjos e demônios, e na batalha espiritual isso aí é muito forte. Nosso mundo, ele tem realmente três áreas principais, e aí nós temos o mundo físico, que é a terra em que nós vivemos, o mundo da mente e o mundo espiritual. O mundo físico é esse universo que aí está, e nós falamos de terra. De repente existem outras galáxias que podem ser mundos habitáveis. Eu não estou afirmando, estou dizendo pode ser. A própria Bíblia diz que quando Deus formou a terra, os habitantes das estrelas cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Logo, poderá haver alguns mundos habitáveis. Não sei se por seres humanos ou por anjos, né? Mas existe. O mundo espiritual, João 4,24 fala que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, a verdadeira adoração, ela tem o seu âmago em nosso espírito. E toda a vida vem do Espírito. Ele dá um espírito a cada pessoa, e quando esse espírito vai embora, nós fisicamente morreremos, o espírito continua. Quando ficamos separados de Deus por causa do pecado, o nosso espírito, ele sofre muito, porque há uma separação aí fortíssima. E o que é espírito? O espírito é a parte de nós que pode reconhecer e ter comunhão com Deus. É o espírito que nos fortalece, que nos dá vida, que interage com as nossas forças espirituais. O espírito, na realidade, é a força do nosso existir, da nossa vida. Em hebraico, a palavra para espírito também significa sopro. Quando Deus soprou vida no homem, significa que Deus deu o seu espírito, colocou o espírito no homem. O homem passou a ser uma alma viva, uma alma vivificante. E o Espírito vem de Deus, e ele nos permite nós termos esse contato com o Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Espírito, na realidade, quando morremos, o Espírito volta para Deus, que é a fonte da nossa vida. Por causa do pecado, existe então a separação de Deus. Isto significa a morte espiritual, quando o homem ele peca, quando o homem ele desobedece, quando o homem ele não reconhece que ele é uma pessoa que deve servir a Deus e vive numa vida de pecado, ele terá uma morte eterna, uma morte espiritual. E aí nós vamos entendendo sobre esse mundo espiritual, que o nosso espírito está aí envolvido nesse mundo espiritual. E toda a vida ela vem realmente do Espírito. Quais são, na realidade, outros elementos do mundo espiritual? Vejamos, pois. Além de Deus e dos homens, existem outras pessoas que agem no mundo.
No mundo espiritual, que são os anjos e os demônios. Os anjos são espíritos criados por Deus para o seu louvor, para expressar a glória de Deus. Os anjos, eles são ministros de Deus, são santos, são seres criados. Mas nós temos o diabo, que é um anjo que se rebelou contra Deus, junto com outros anjos, que são chamados de demônios, que foram expulsos para a terra. E a esfera dessa batalha espiritual é nos ares. O nosso adversário, ele sabe justamente que já foi derrotado. Ele foi derrotado por Deus. Aí ele tenta fazer o possível para destruir aqueles que acreditam em Deus, aqueles que agem de acordo com a vontade de Deus. E no mundo espiritual há uma luta constante entre anjos e demônios. E eles tentam influenciar o nosso espírito para que nós possamos desobedecer a Deus e seguirmos o espírito da desobediência, seguirmos o espírito da mentira. E isso é algo que nos traz muito prejuízo, porque nós vemos o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, capítulo 6, falando sobre esta guerra espiritual, sobre esses principados que estão aí atuando para destruírem as pessoas. Efésios 6, versículo 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então observe que existe uma hierarquia satânica muito forte no mundo espiritual, governos, principados, potestades aí. E esse mundo espiritual é um mundo espiritual infestado por espíritos malignos. Mas quando o nosso espírito ele recebe uma transformação, quando o nosso espírito ele tem um contato com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele começa a agir em nosso mundo interior, em nossos corações, e nós passamos a viver uma vida divina, uma vida com Deus. Nesta vida divina, nós vamos dando lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando em nossos corações, ele começa a mudar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações começam a estar niveladas segundo a vontade de Deus, e o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo é algo muito nobre em nossos corações. Ele vai agindo em nossos corações de uma forma muito especial. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. E na Bíblia nós vemos que o Espírito Santo ele atua em nossas vidas, ele nos dirige, ele nos revela, tem emoções, tem vontades, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque somente ele sabe quais são as intenções do Espírito. E a palavra Espírito na Bíblia se traduz como algo invisível aos olhos do ser humano, mas produz em nós algo muito especial. E em hebraico a palavra é ruach, e no grego é pneuma. E nós vemos essa atuação do Espírito Santo como vento, Espírito Santo como fôlego. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem personalidade, ele é o nosso conselheiro, ele nos guia, ele fala, ele sente, ele intercede, ele tem vontade. Mas observe que o Espírito Santo ele está aí para nos guiar neste mundo espiritual, e nós vamos compreendendo qual é a vontade do Espírito Santo, e neste mundo espiritual, o Espírito Santo ele está nos ensinando, ele está nos conduzindo a uma vida de triunfo, a uma vida de vitória.
E nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está atuando dentro de nós, dizendo para nós, olha, esta guerra é uma guerra espiritual, mas você vai vencer em nome de Jesus, e nós vencemos a cada instante, nós vencemos a cada momento, nesta batalha espiritual muito forte. O entendimento do mundo espiritual varia amplamente das crenças e das traduções culturais. De forma geral, o mundo espiritual, na realidade, ele é visto como um plano de realidade além do nosso mundo físico, onde existem forças, onde existem entidades e energias que podem influenciar e interagir em nosso mundo material. Muitas crenças também incluem a existência de um espírito alma que sobrevive à morte, onde, na realidade, pode habitar o mundo espiritual. E nós vamos compreendendo este mundo espiritual à medida que nós vamos tendo comunhão com Deus. O Senhor vai nos ensinando, vai nos mostrando, nós vamos tendo contato com a Bíblia, estudando sobre anjos e demônios, vamos compreendendo a atuação dos anjos e dos demônios na vida do ser humano, na vida do homem. E, como eu já falei, que Deus é Espírito, os verdadeiros adoradores buscam adorar a Deus em espírito e em verdade. E nesse mundo espiritual de anjos e demônios, o diabo, como derrotado, ele já foi derrotado, ele procura induzir as pessoas ao erro, levando as pessoas a se rebelarem contra Deus. E o mundo espiritual, ele tem uma influência fortíssima em nossas vidas. Como isso pode acontecer? Nós podemos não perceber, mas na realidade, tudo o que acontece no mundo espiritual vai afetando o nosso ser. Não vemos o mundo espiritual, porém sentimos, ou podemos ver através de revelações, através de visões. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. A primeira coisa que eu devo fazer é aceitar a Jesus como meu Salvador, crer em Cristo, crer em Jesus, que é um ato realmente no mundo espiritual. Nosso espírito, ele recebe então a restauração, recebe a comunhão com o Senhor, e através do Espírito Santo, que eu já mencionei, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, ele começa a moldar a nossa vida, porque nós abrimos o nosso coração e nos entregamos ao Senhor. O mundo espiritual nos afeta de uma forma muito negativa, e nós precisamos ter muito cuidado, porque o inimigo, ele trabalha 24 horas, ele não brinca de ser diabo. Muitas pessoas não acreditam na existência dos demônios, mas nós sabemos que eles existem, estão aí presentes. Alguns problemas sérios atacam o nosso corpo físico, atacam a nossa mente. Há uma influência satânica muito grande através da ação demoníaca na vida do ser humano, na vida humana, e nós precisamos estar revestidos do Espírito de Deus, para que essas influências malignas, elas possam ser destruídas, e nós possamos compreender como o nosso adversário, ele trabalha para destruir a nossa comunhão com Deus. Eu tenho aqui 5 passos para você vencer uma guerra espiritual. Se você realmente está envolvido na obra de Deus, se você ama a Cristo, um dos passos é você justamente viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração. E você tem esta arma poderosíssima. A oração é uma arma poderosa, porque nós oramos. O Senhor vai nos mostrando sobre o mundo espiritual. Nós vamos entendendo. Alguém está perguntando aí se eu estou trabalhando. Não, estou aposentado agora, tá? Nós vamos entendendo sobre essa guerra espiritual, e a oração nos ajuda a entrar no mundo espiritual
e a entendermos, a compreender que essa guerra é uma guerra constante, mas que nesta guerra nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus é o nosso general é Cristo. Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Portanto, quando eu oro, eu penetro no mundo espiritual, Deus vai revelando-me o seu querer, vai revelando-me a sua vontade, eu vou compreendendo que a oração, ela é uma das armas poderosíssimas para nós alcançarmos a vitória na guerra contra o inimigo. Um outro passo muito importante é você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A Bíblia, a palavra de Deus, ela penetra em nossos corações, penetra até a divisão da alma e do espírito, e nós vamos compreendendo o que diz a palavra do Senhor, vamos tendo conhecimento. A palavra de Deus nos diz: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. E na batalha espiritual, as palavras de Deus, a espada do Espírito, nos ajuda a derrotar os poderes espirituais maléficos, e nós vamos vencendo o inimigo, assim como Jesus venceu. Jesus disse que a verdade tem poder para nos libertar, e a palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, estude a palavra do Senhor, estude a palavra de Deus, tenha ela como livro de cabeceira, estude cada dia, não é ler simplesmente um versículo, porém meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Uma outra coisa um outro passo que você deve dar para vencer esta batalha espiritual, não basta simplesmente orar, não basta simplesmente eu ser um conhecedor da Bíblia, mas eu preciso ter uma vida de obediência. A obediência a Deus abre uma brecha para o inimigo, isto é, a desobediência a Deus abre uma brecha para que o inimigo possa me atacar cada dia, mas quando eu obedeço ao Senhor, eu vou obedecendo a lei do Senhor, eu vou adquirindo um conhecimento, vou me aproximando do Senhor, conhecendo os seus preceitos, conhecendo a sua lei, conhecendo as regras áureas do cristianismo. E isso nós podemos perceber, podemos ver e entender no Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, quando Jesus mostra-nos como nós devemos servir ao Senhor. Um outro ponto muito importante é você resistir ao diabo. Sim, resistir ao diabo. Como? Simplesmente dizendo não à tentação. Simplesmente dizendo não à desobediência. O diabo está por aí tentando destruir as pessoas, destruir as vidas. É o papel dele, é o objetivo dele. Mas se eu resisto ao inimigo, vou resistindo, não dando lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, mas eu vou obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, eu vou compreendendo o grande amor de Deus na minha vida. Um outro ponto, bom dia, que Deus abençoe, que Deus ajude. Um outro ponto super importante é você juntar-se ao resto do exército. Deus não espera que você lute sozinho na batalha espiritual. Todo soldado deve fazer parte de uma companhia, de um agrupamento, e a igreja é o exército de Deus. O pessoal da igreja, a comunidade religiosa, lutando, batalhando, né? Uma verdadeira igreja. E você pode perguntar, mas como eu vou reconhecer a verdadeira igreja? Observa pelo fruto, observa pelas suas práticas, se realmente ela está obedecendo à palavra de Deus. Para isso é necessário que você tenha realmente um conhecimento bíblico, um conhecimento da palavra do Senhor, um conhecimento da Bíblia. Vamos vencendo a todo instante. Então nós estamos em uma grande batalha espiritual, que é contra as forças espirituais malignas, e o diabo tenta destruiu o homem
lá no início, né, da humanidade, levando Adão e Eva à desobediência, mas eles escolheram desobedecer, e ele não desiste. Quando uma pessoa ela se converte, ela começa a ter grandes lutas, grandes batalhas, piores ainda, mas nós devemos estar preparados para lutar dia a dia. E como eu já disse, nós vamos vencendo através de oração. E nessa batalha espiritual nós vemos aí o diabo, que ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. O mundo, que está amaldiçoado por causa do pecado, é dominado pelo poder satânico, essa esfera aí mundial. Quando diz que a terra foi entregue a Satanás, não é a terra física. A terra física pertence ao Senhor. Mas esse sistema de desobediência, de algumas filosofias que se contrapõem a Deus, ela está sim afetada, e o inimigo está dominando aí este mundo cada vez mais. Depois nós temos a nossa velha natureza. A velha natureza, nós temos muita tendência, toda a tendência para pecar. E nós precisamos de estarmos em comunhão com Deus, porque há uma batalha muito grande, há uma batalha constante. Então vejam bem, resista ao inimigo, rejeitando as mentiras, rejeitando as declarações dele. Não se contamine com o mundo, escolha servir ao Senhor, procure servir a Deus segundo a vontade dele. Tem uma renovação dos pensamentos, vamos mudar os nossos pensamentos cada dia, cada momento, e nós vamos vencer esta guerra no mundo espiritual, de anjos e demônios. Não vou especificar aqui tanto, já fiz lives falando sobre isso, mas o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados na prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, vivendo uma vida de constante oração, é claro que nós iremos vencer este mundo, né, de batalhas, este mundo de dificuldades, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus nos diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho, pela palavra do testemunho. Portanto, meus queridos, o que é que nós precisamos entender? Precisamos entender que nós estamos numa guerra todo dia, a todo momento, a todo instante, mas nós somos mais do que vencedores. Vencemos através de Jesus, vencemos através de Cristo e somos libertos através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra o caminho da verdadeira libertação. E a Bíblia nos mostra que a libertação é um tema central que acontece na Bíblia. Essa libertação eu vou compreendendo quando eu me entrego ao Senhor. Portanto, anjos e demônios é uma realidade muito espiritual. O pecado nos torna ou nos faz escravos do diabo, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Através de Jesus Cristo, nós ficamos livres da condenação do pecado. Romanos 8, 1 a 2, né? E nós vemos aí que o Senhor, Ele nos deu a vida eterna, para que nós possamos lutar, guerrear no mundo espiritual. E nós vamos vencendo cada dia no mundo espiritual, quando eu me entrego ao Senhor, quando eu me entrego a Cristo. Na realidade, a Bíblia diz que Ele veio para libertar os cativos. E quando Ele veio para libertar os cativos, Ele veio em carne, com uma missão específica de curar, libertar, salvar, perdoar, restaurar. E eu te digo nesta manhã, você é um grande vencedor. Você é mais do que vencedor. Portanto, o Senhor te diz nesta manhã, não temas, porque eu estou contigo, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Busque mais
conhecimento bíblico, busque viver, né, estar em uma vida de comunhão com Deus, em uma vida de oração, e o Senhor vai te ajudar em todos os momentos. Amém? Que Deus em Cristo possa te ajudar, possa te abençoar, que você possa entregar-se nesta manhã ao Senhor, deixando o Espírito Santo dominar o teu coração. Um grande beijo, uma reflexão muito boa sobre o mundo espiritual. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Amém?